Primeiramente, boa noite. Só queria dizer que a gente está começando hoje aqui sem o Alexandre, porque ele se enrolou um pouquinho com o trabalho, mas ele vai mandar as perguntas dele. Está com o Caio Amado, ele é pré-candidato a prefeito de São Vicente pela Rede Sustentabilidade. É isso mesmo. Ok. Queria que você fizesse uma apresentação sua, pessoal mesmo. Quem é o Caio Amado? Qual é a sua formação? De onde você veio? Queria que você falasse um pouquinho sobre você. Legal. Bom, meu nome é Caio Amado, como já foi apresentado. Eu tenho 25 anos, sou formado, graduado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, especialista em Ciência Política pela FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política. Sou membro líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Me considero aí um ativista político, uma pessoa que está aí sempre ativa, mobilizando pessoas pelas redes sociais, mobilizando as pessoas com ideias. Um grande militante da área de educação política. Eu realmente acredito que a saída para a nossa política se passa pela educação e pela conscientização política das pessoas. Então, tudo que eu construo vai nessa linha. Atualmente, eu sou membro dirigente nacional da Rede Sustentabilidade, um novo partido político do país, e também sou porta-voz da rede aqui no município de São Vicente. Nos últimos 3 anos, eu fui coordenador executivo da rede no estado de São Paulo, fazia parte dessa executiva estadual, então trabalhei ativamente nesse processo de coleta de assinaturas para criar um novo partido político, fui para a rua coletar assinatura, dialoguei com cartórios eleitorais, foi um trabalho bem de formiguinha para a construção partidária. Então eu vou galgando meu espaço dentro dessa construção assim, mesclando uma atividade política e também uma formação política dentro da academia, dentro dos estudos também. Eu acho que todo mundo que acompanha a política acabou acompanhando a criação da rede, nos últimos anos, mesmo que não tivesse por dentro dos detalhes do que estava sendo feito, viu que foi divulgado o recolhimento das assinaturas, viu o partido sendo montado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a rede, porque a gente vê que a rede tem algumas propostas diferentes, tem a proposta de ser um partido diferente dos outros, uma nova política. O que é essa nova política? Como é a rede? Como funciona a rede? No que a rede se difere dos outros partidos, o que é a rede, como ela é organizada, como funciona. Primeiramente, a rede foi fundada dia 16 de fevereiro de 2013 e a gente se mobilizou durante 6 meses, com o objetivo de construir o partido a tempo de disputar também as eleições de 2014. À época, a gente tinha a ex-senadora Marina Silva com uma pré-candidatura, com uma posição política super alta, Ela aparecia nas pesquisas, por exemplo, nas manifestações de junho de 2013, batendo ali 30% das intenções de voto, e ela não tinha partido. Nós estávamos criando, nós coletamos aproximadamente 1 milhão de assinaturas, passamos por um processo extremamente complexo, que eu considero um boicote, que foi um processo político e burocrático, que acabou boicotando a criação do partido. Nós tínhamos uma mobilização para a coleta de fichas, que era extremamente autoral, pessoas imprimiam a ficha e saíam coletando, a gente fez vários mutirões, inclusive aqui pela Baixada Santista, coletamos na praia, coletamos no shopping, em vários locais. Esse processo acabou parando na burocracia cartorial, que muitas vezes invalidavam injustamente nossas fichas de apoio, dizendo que a assinatura não conferia. Tivemos vários fundadores da rede que tiveram a ficha de apoio invalidada pelos cartórios. Então, esse número de 1 milhão acabou caindo para 400 mil no final das contas, e a gente não conseguiu, à época, quase 500 mil assinaturas que eram necessárias para se criar um partido. Então, a gente sofreu esse boicote burocrático, entre aspas, de os cartórios não terem tanta estrutura, e também um certo boicote político, porque a gente via que em algumas zonas eleitorais o índice de rejeição era muito maior do que o padrão estadual e nacional, inclusive. E aí a gente tem que observar, obviamente, que a Marina vinha despontando nas pesquisas. Então,
A rede não foi registrada em 2013 e conseguiu ter participou da campanha em 2014 com uma filiação democrática a outro partido, com candidatos da rede saindo, candidatos por outros partidos, inclusive a Marina. E aí em 2015 a gente veio a ter o nosso registro em setembro, 22 de setembro de 2015, e desde então estamos aí construindo essa organização política de forma legal. A rede traz algumas inovações, né, no seu estatuto. Por exemplo, não tem a figura do presidente, e isso é extremamente interessante. Não existe a figura do presidente e vice-presidente. A lei pede que haja, para fins legais a gente anota lá quem é o presidente e quem é o vice, mas para fins nossos, de como a rede se porta perante a sociedade, existem 2 porta-vozes, e é sempre de gêneros opostos. Ou seja, nesse caso, aqui em São Vicente, por exemplo, temos um homem e uma mulher, eu e a Hanna. No Brasil, nós temos a Marina e o Zé Gustavo, e sempre com o objetivo de trabalhar o quê? Não só o gênero, mas a intergeracionalidade, sempre uma pessoa buscando que seja uma pessoa mais velha com uma pessoa mais jovem. O Zé Gustavo, por exemplo, tem 25 anos. É muito interessante observar isso, porque para fins legais, o Zé está como, por exemplo, presidente da rede nacionalmente. Então, nesse momento, se a gente fosse levar pela legalidade, o Zé seria o presidente de partido mais novo da história do Brasil, com 25 anos. E a Marina é a vice dele. Mas na rede a gente trabalha como porta-vozes, então os 2 são porta-vozes do partido, têm as mesmas funções, dividem responsabilidade. E eu percebo também que dentro dessa nossa estrutura partidária, há uma valorização da figura do jovem na política. A critério de exemplo, nossa primeira Constituição, nosso primeiro diretório estadual aqui em São Paulo, a gente tinha 40% de jovens como membros do diretório, nas funções de direção estadual. Então é um empoderamento do jovem, há espaços para crescer. Eu sou um exemplo disso, tenho 25 anos e hoje estou como dirigente nacional. Então há espaço, é um partido que eu vejo que é muito oxigenado, as pessoas têm chance de construir, de cocriar, de fazer e de aproveitar para fazer uma construção sadia interna, né? Porque acho que quem vive um pouco da vida partidária percebe que os partidos são muito fechados, são muito oligárquicos, existem donos. Então, quando a gente vê uma possibilidade de construir um partido oxigenado dessa forma, isso, ao que me parece e ao que me inspira, é a principal inovação que a rede traz. Eu queria entender também, nacionalmente, qual é o posicionamento político da rede. É um partido novo, mas, no geral, a gente vê pelas propostas, ou pelo que defende aqui, eu não cheguei a ler o estatuto ainda, mas eu vi as propostas aqui no site, por exemplo, ser contra a redução da maioridade penal, eu vi alguns vídeos sobre a política de drogas, desarmamento, sobre a governabilidade. Ao que parece, pelo menos pra mim, pareceu que é um partido bem progressista, um partido que estaria um pouquinho mais à esquerda. Eu vi o posicionamento da rede com relação ao impeachment da Dilma, vi toda a repercussão que teve, e inclusive algumas figuras do partido aqui, por exemplo, o senador Randolph Rodrigues, pessoas importantes do partido eram de partidos de esquerda. Eu queria entender no âmbito nacional agora como eu não sei ainda como tá ficando essa nova formação essa nova configuração política do Brasil, quem vai acabar virando aliado de quem, onde a rede ficou nisso? A rede se opõe ao impeachment, a rede tem um posicionamento, qual é o posicionamento da rede nisso tudo? O PMDB, o PSDB acabaram se unindo em algumas coisas aí, até pra, de repente, acabar livrando o Eduardo Cunha, né? Então, tem algumas coisas muito esquisitas acontecendo aí. Qual é a posição da rede com relação a isso tudo que tem acontecido, com relação ao impeachment no âmbito nacional? A rede, ela vem defendendo esse discurso já, que acredita que o PT e o PMDB são faces da mesma moeda, que o impeachment não cumpria com todo o seu objetivo ao retirar a Dilma do poder e manter o Michel Temer. A rede sempre defendeu, e isso já desde antes da sua criação, desde o início de 2015, a rede sempre defendeu que se investigasse e que se avaliasse um processo que tem lá no TSE referente às contas de campanha da chapa Dilma Temer. Há indícios dentro desse processo no TSE de que esses recursos desviados, esse dinheiro público desviado do Petrolão, enfim, desses casos de corrupção, alimentaram
a chapa Dilma Temer. E isso significa que é passível, e se o TSE realmente confirmar que houve a aplicação de recursos ilegais na chapa para a construção da campanha, a chapa tem que ser impugnada e aí nós deveríamos chamar novas eleições. Então a rede sempre foi a favor de que se julgassem o processo do TSE e defendia a pauta sim de novas eleições. Com o processo de impeachment, mais do que nunca, novas eleições são fundamentais, porque a gente percebe que o Brasil não está em paz, não está pactuado. Esse governo não me parece um governo, Michel Temer não me parece um governo legítimo, principalmente porque se sustenta em cima de uma campanha que foi fraudulenta, uma campanha que mentiu para a população, que mostrou um cenário de Brasil que não era verdadeiro, que estava sob até esse impulso de pedaladas, enfim, do que chamaram de pedaladas fiscais, mas era um governo que estava se sustentando, utilizando, por exemplo, dessas pedaladas mesmo, utilizando de recursos que não eram daquele ano, utilizando de orçamento suplementar, e isso fez com que aquele cenário de 2014 vendido para as pessoas não fosse o cenário verdadeiro que o país passava. Toda essa instabilidade política que a gente vive hoje, eu realmente acredito que é fruto daquilo. A rede passou por um processo de avaliação sobre esse cenário de crise. O partido em si, a rede em si, defendeu a admissibilidade do impeachment, ou seja, que o processo de impeachment fosse sim aceito para ser avaliado e julgado, que ele ainda não foi, né? É importante deixar claro. A presidente está afastada temporariamente nesse momento. Mas liberou a bancada para votar como bem entendesse. E aí, nesse sentido, nossa bancada de 4 parlamentares, 2 votaram a favor e 2 votaram contra, para expor suas livres posições, né? João Derli e Miro Teixeira votaram a favor da admissibilidade e o Aliel e o Molon votaram contra a admissibilidade. Posso dizer que ambos tinham argumentos excelentes, argumentos fortíssimos, foi um debate extremamente qualificado num momento complexo. Então, muitos partidos fecharam questão, obrigaram que seus parlamentares seguissem posição, que seus filiados defendessem as bandeiras, e a rede buscou entender que se constrói sobre uma outra ótica, se constrói sobre uma ótica onde o debate interno é muito valoroso, e que no final das contas a gente não queria discutir a questão do impeachment, mas a gente queria discutir a questão de um governo, de uma chapa toda fraudulenta, que ocupou um espaço que não deveria ter ocupado. Então, era nem Dilma, nem Temer, e não só fora Dilma ou só fora Temer, né? É mais por essa linha. Aqui na Baixada Santista, eu tenho que admitir que o meu conhecimento é mais daqui da cidade de Santos. Eu não sei como funciona, por exemplo, a política menor aí com relação aos vereadores em outras cidades. Aqui em Santos eu sei como eu sei que são praticamente coronéis, são pessoas que estão há décadas e décadas aí, e depois acaba entrando algum conhecido, ou um filho, ou enfim, é uma coisa que realmente não tem renovação, são práticas políticas que são tradicionais e desgastadas, já coisas que não são legais. Por exemplo, o cara colocar uma faixa ali homenageando ele mesmo por ter reformado uma praça num bairro como forma de autopromoção dele, ou as pessoas ainda terem aquela visão de que o vereador é o cara que você vai lá pedir alguma coisa pra ele te faz um favor e você vota nele porque ele te fez aquele favorzinho. Não tem uma visão muito maior da importância disso tudo. Não sei como é aí em São Vicente, como você acha que a rede poderia contribuir pra mudar isso. Eu sei que você foi candidato já a vereador aí, né? Eu queria saber quais são as propostas ou como você vê que o cenário daí está desgastado ou o que poderia a rede contribuir pra melhorar isso. Excelente questão, né? Aqui na Baixada Santista, a rede tem 2 vereadores, o Evaldo Stanislau, aí em Santos, e o Conrado Carrasco, em Itanhaém. Conrado, que é um jovem também, de 28 anos, um vereador super combativo lá em Itanhaém, e o Evaldo, que está no seu primeiro mandato, é médico, e tem um mandato super combativo também de oposição ao governo, ao Alexandre. Esse cenário que você apresenta de coronéis na cidade, de pessoas que tradicionalmente ocupam esses espaços de poder há anos, há vários mandatos, é um cenário muito comum aqui em São Vicente também, e é muito comum às realidades municipais brasileiras, né? A política, ela
ela sempre foi algo que, de certa forma, não faz parte da cultura do brasileiro, essa participação massiva na política, essa ocupação dos espaços institucionais, né? A gente vive a experiência dessa democracia representativa, onde você vai lá, dá seu voto e deixa quieto. Fica tudo por isso mesmo. Depois de 2 anos você vai escolher um outro, vai votar de novo, mas para outras pessoas, e depois de 4 anos você vai escolher de novo a renovação ali no âmbito municipal, então no âmbito estadual federal. Temos eleições de 2 em 2 anos, mas sabemos que as pessoas não fiscalizam os eleitos durante o seu mandato, né, na grande maioria, obviamente sem generalizar, mas há uma grande dificuldade de fazer com que as pessoas participem dos processos políticos. E aí, quando a gente tem políticos que não são fiscalizados, né, a gente tem um cenário de dominação, um cenário onde pessoas que decidem os rumos da cidade, que é algo extremamente poderoso, sem fiscalização nenhuma. É um cenário onde essas pessoas fazem o que bem entendem. Então, eu sou um grande defensor da educação política, de abrir o código de como funciona a política, como funcionam as regras do jogo, por que o vereador mais votado nem sempre é o eleito, qual que é a taxa de jovens participando na política, como que você pode participar. Eu sou um defensor de abrir o código de tudo isso e mostrar para as pessoas o que pode fazer. Eu realmente acredito que isso é uma forma de fomentar a participação social. E aqui não é diferente. A gente tem caso aqui de vereador que já está aí há 7, 8 mandatos, sabe? É algo, consegue imaginar, 32 anos de Câmara, algo extremamente nocivo à democracia. Quem que consegue, durante 32 anos, representar o extrato da sociedade, o extrato real da sociedade? Então, muitas vezes, a política vira profissão, né? A pessoa tem lá sua vida profissional, seu salário de, sei lá, 2, 3 mil reais, aí entra na política, vê aquele salário maior de 7, 8 mil, se deslumbra, porque, enfim, muitas vezes não entrou na política nem para fazer o bem comum, mas entrou na política porque viu nela uma oportunidade de crescer na vida, ou viu nela uma oportunidade de, enfim, ter poder, ter status, alimentar seu ego, e ela entra nesse jogo e se vê ali ganhando um salário bom. Tudo bem, é uma função de baita responsabilidade você ser um político, ou deveria ser, e a partir dali, como é que você vai falar para uma pessoa dessa que ela não pode mais perder a eleição? O cara tá ganhando 7, 8, 10, 20 mil por mês, o cara nunca mais vai querer deixar de ganhar isso. E aí começa esse sistema de político profissional. Os caras, a partir daí, fazem o que tiver que fazer para se manterem no poder. E aí, obviamente, a gente sabe que muitas vezes não é apenas o salário que está em jogo, mas as informações privilegiadas que o cargo traz, nos códigos de obras que tem que votar, e grandes empresários com interesses nos códigos de obras. Não é apenas os contratos de locação e pessoas que precisam locar do poder público. Então aí você começa a ver as amarras do processo e como há uma confusão claríssima entre o que é público e o que é privado dentro do setor público. A gente na rede, visando essa situação e vendo o quão nociva essa situação é para o processo, temos no nosso estatuto e defendemos o limite para vereadores, para deputados, nesse cargo legislativo, defendemos o limite de duas eleições. Ou seja, você faz um mandato, você se reelege e depois você não pode se reeleger pela 3ª vez. Isso está no nosso estatuto. Por quê? Porque a gente não quer criar o político profissional. A gente quer criar pessoas que representem, mas que não fiquem sentados na cadeira para sempre, coibindo que outras pessoas possam também assumir posturas representativas, possam vir a dialogar, sabe? Que ceifam a possibilidade de outras pessoas crescerem dentro do partido. Então a gente tem sim essa pauta de defesa de apenas a não reeleição para o cargo executivo e apenas uma reeleição para o cargo legislativo, com o objetivo de não se criar políticos profissionais, mas de se criar um espaço onde as pessoas possam entender a política como bem comum e não como um simples cargo que a ela serve e não que serve à sociedade. Eu vou colocar agora uma apresentação aqui do Alexandre. Ele mandou aqui pro WhatsApp, como eu falei no começo, ele tá um pouco ocupado hoje, acho que ele teve algum problema lá no trabalho dele, mas ele mandou umas perguntas também aqui. Boa noite aí para vocês. Queria primeiro agradecer o Caio por falar com a gente aí, trocar essa ideia. Infelizmente eu não vou poder participar da gravação por conta de horários, etc. Mas eu queria registrar aí umas perguntinhas e algumas curiosidades que eu pretendia fazer na gravação, então eu vou mandar aqui, o Magno vai encaminhar
daí para o Caio. A primeira delas é a seguinte, uma das coisas que sempre me incomoda quando eu vejo algum candidato ou pré-candidato, no seu caso falando, é que as propostas de governo, os planos de governo, eles sempre têm ideias muito subjetivas do que vai ser feito. São sempre coisas como vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, mas eu não vejo as coisas sendo colocadas de uma forma objetiva e clara. Estipulando metas, falando de prazos, né? Porque é sempre tudo muito aberto. E isso nunca satisfaz de fato aquilo que quem vai decidir se votar ou não num candidato quer saber. Eu queria saber, principalmente do Caio, qual é o plano de governo dele, caso ele venha a ser candidato e eleito para prefeito de São Vicente, qual que é o plano de governo dele, o que ele pensa em relação a essa questão da falta de objetividade, né, nos planos de governo que a gente vê por aí geralmente, e principalmente o que ele já enxerga hoje que é necessário ser feito, mas que ele, num mandato, talvez não conseguiria fazer, porque às vezes eu sinto muita falta disso também. Os políticos prometem que vão fazer tudo, mesmo eles mesmos sabendo que algumas coisas têm limites de tempo, limites do cargo e etc. Então eu queria mais ou menos saber fora do escopo. O que você sabe que é necessário fazer na cidade, mas que você não deve conseguir fazer num mandato, ou mesmo em caso de reeleição? Não, perfeito. Uma pergunta excelente. Porque realmente quando a gente vai olhar e sempre que chega a época de eleição, a gente olha para os políticos se colocando e todo mundo ali com aquele chavão, por mais educação, saúde, segurança, e a gente olha para isso e fala, cara, mas todo mundo, então não importa quem eu eleger, todo mundo está defendendo as mesmas bandeiras e é realmente algo muito genérico. Mas isso me parece fruto da nossa cultura política. Primeiramente, um cidadão que não se ocupa do processo político, ou não se ocupava, e agora me parece que com o passar do tempo, essa vivência democrática, essas manifestações, esses casos de corrupção e a justiça em cima agora, talvez a gente esteja num processo de, digamos assim, movimentação das placas tectônicas da nossa cultura política, onde as pessoas já estão começando a se remexer, a se rebelar com esse processo, e talvez a gente tenha aí novidades, sim, de maior participação e fiscalização. A primeira coisa é que o controle social é muito importante, né? Enquanto as pessoas não fizerem o papel de fiscalizadoras desse processo, a gente vai continuar vendo políticos que muitas vezes não têm capacidade gerencial, não têm um conhecimento, e às vezes não tem nenhuma representação, porque assim, a pessoa pode não ter até um conhecimento acadêmico, pode não ter essa experiência, pode até, sabe, eu defendo a saúde, e vai estudar, e vai se cercar de bons assessores que defendam e entendam a pauta de saúde, mas não é o que acontece. Muitas vezes o dinheiro, o grande poder do dinheiro que faz uma pessoa se eleger, e com esses recursos é isso que ela representa. São os patrocinadores da campanha dela. Então, essas respostas, o que a gente pode ver é que o que gira em torno da política nem sempre são as ideias, mas é um marketing em torno das ideias. Sabe? Todo mundo quer alguém que defenda educação, saúde e segurança. Então o cara, obviamente, muitas vezes tem ali 5 segundos para falar e vai falar alguma coisa assim, e vai ficar todo mundo igual, porque todo mundo pensou a mesma coisa. Ou então o cara tem muito tempo para falar, mas ele vai falar aquilo que o eleitor quer ouvir. Educação, saúde e segurança. Mas, obviamente, alguns eleitores não querem ouvir isso. Alguns eleitores, assim como o próprio Alexandre, que está criticando essa questão, querem ouvir mais coisa. E aí é que a gente separa o joio do trigo. Aí é que a gente separa quem tem conteúdo e quem não tem, né? Mas eu acho que a gente ainda está um passo atrás nesse processo. As pessoas muitas vezes não se importam tanto com o conteúdo do candidato. Muitas vezes se importam muito mais com a imagem, com o que o candidato passa. Muitas vezes as eleições são pautadas, como eu disse, pelo dinheiro, e obviamente a gente não pode deixar de negar o fator compra de voto. Então, infelizmente, vivemos, e espero que essas eleições de 2016 abram os olhos, mas vivemos campanhas eleitorais que não fazem um debate de conteúdo. Em 2014, a candidata Marina apresentou um plano de governo
e esse plano de governo praticamente não foi debatido nos debates, porque os outros candidatos não queriam debater propostas. Os outros candidatos queriam fazer a chacota, queriam nivelar o debate por baixo, queriam fazer aquele jogo da agressão. Então, enquanto a gente tentava pautar propostas, pautavam-se agressões, pautavam-se distorções da imagem, sabe, falar que ia tirar comida do prato do eleitor, do prato do cidadão. Então, é um jogo político rasteiro, e muitas vezes a campanha simboliza mais um marketing do que um debate de ideias. Com relação a São Vicente, eu não consigo fazer política se não for com a verdade, abrindo código, apresentando o que está acontecendo. A gente está vivendo uma crise extremamente grave nas finanças de São Vicente. É certo que o Brasil vive uma crise econômica, e não só econômica, o Brasil vive uma crise política, ética, ambiental, e, enfim, uma crise de humanidade até. Mas o Brasil vive uma crise econômica séria, até de queda de receitas, que vem afetando, obviamente, os repasses para os municípios. E os municípios brasileiros, 95% dos municípios brasileiros não são autossustentáveis. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles dependem de repasses estaduais e federais para fechar as contas no final de mês. Então, quando a gente tem um cenário de crise, onde as receitas estão caindo, os municípios são os primeiros a serem afetados, porque caem os repasses, cai a arrecadação interna. E aí, aqui em São Vicente, a gente tem uma crise gravíssima, porque já havia uma crise na questão da oferta de serviços públicos. Quem acompanha a Baixada Santista está vendo que São Vicente passou por crise dos servidores, sejam servidores educacionais, sejam servidores ligados à questão da coleta de lixo. E essas crises afetaram demais o poder público, em específico a coleta do lixo, lixo espalhado pela rua, choveu, entupiu o canal, deixou a cidade toda emporcalhada. Então, isso tudo, somado a essa crise financeira, onde São Vicente, a critério de exemplo, só um dado muito interessante, criaram uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessa lei de responsabilidade fiscal, ela diz que 51% de tudo que você arrecada é o limite que você pode pagar para gastar com pessoas, com servidores, gasto com pessoal. São Vicente, 51 é o limite legal, 51 é o limite prudencial. 54% é o limite legal, ou seja, a gente dá uma margem de 3%, que é aquele sinalzinho amarelo piscando. Sinalzinho amarelo piscando. Sinal vermelho é 54%. São Vicente bateu 61%, 10% a mais do que deveria. E isso é um grande problema, porque a lei de responsabilidade fiscal, quando vê que o gestor público, o prefeito, está gastando 61%, mais que 51% do que ele arrecada, pagando pessoas, isso, primeiro, tira o poder de investimento no próprio município. Segundo, ele está infringindo a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E com isso, a LRF dá alguns prazos para ele se adequar. Se não se adequa, o município para de receber repasses estaduais, repasses federais. E aí, isso está chegando. Essa realidade que eu estou contando é que está passando esse prazo e o prefeito não está fazendo os ajustes fiscais necessários para se resolver essa questão. Então essa bomba vai estourar ano que vem. E isso é algo que eu quero ver candidato vir aqui dizer, mas nem situação e nem oposição diz isso. Tem que ser gente que tem posição. Então a nossa pré-candidatura, ela busca jogar luz a questões que não são ditas. E essa é uma delas, assim. Existe uma grave crise financeira, existe uma escolha política. Muitas pessoas se serviram da política vicentina, sabe? Se apropriaram do bem público vicentino, muitos contratos de locação, muitos serviços públicos que não funcionam e sobrevalorizados. Então, esse é um momento de colapso na gestão pública. O nosso plano de governo, que está em construção e está buscando ser participativo, tem uma plataforma virtual para quem quiser colaborar, o nosso plano de governo, ele traz essa ideia que a gente está construindo de enfoque na gestão pública. Por quê? Porque vai vir um monte de gente falando, eu vou fazer mais creche,
Mas o que adianta você fazer mais creche se as creches que existem não funcionam corretamente, não funcionam como um serviço público adequado, não atendem a criança, a mãe, da forma direita, não economiza recursos e gasta com eficácia, gasta com foco num objetivo específico de um bom atendimento ao aluno. Então, o que a gente quer, na verdade, é olhar para os processos, para dentro da prefeitura e fazer as coisas funcionarem na cidade. E isso só dá para fazer com gestores públicos competentes, ou seja, com profissionais qualificados, com uma controladoria interna dentro do município que não permita mais que recursos públicos escoem pelo ralo, seja pela ineficiência na sua utilização, seja pela corrupção que assola não só São Vicente, mas toda a política brasileira. Então, uma controladoria é fundamental, uma gestão pública qualificada é fundamental, e essa atenção toda à transparência na gestão pública. Não tem como, hoje em dia, século XXI, mundo da modernidade, todo mundo com celular na mão, smartphone, iPhone, você não conseguir encontrar informações sobre a sua prefeitura, você não ter clareza nos dados que recebe, você não poder opinar sobre as coisas na cidade com a palma da sua mão. Então a gente quer fazer uma gestão pública moderna, que conecte as pessoas, que envolva as pessoas pelas redes sociais, que dê transparência aos atos, aos dados, e que seja profissional, que é o que muito falta aqui na cidade. E isso não é uma proposta genérica, né? Tenho certeza que o Alexandre vai concordar comigo. Eu vi que você falou bastante sobre abertura de dados, sobre mais transparência, mais divulgação de informações. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, ainda mais porque eu trabalho na área. Eu já pesquisei bastante sobre isso, sobre ter acesso a dados do governo, mesmo governo federal. No governo federal você ainda consegue mais algumas informações para trabalhar com elas, mas quando você começa a chegar em governo estadual ou governo municipal, você tem uma dificuldade de acesso a esses dados abertos. Você de repente tem aquela página que tem um arquivo PDF com umas contas que foram publicadas na data tal, mas para você trabalhar com isso, para você tratar esses dados e de repente encontrar alguma fraude, você conseguir cruzar os dados de gastos de políticos, coisas que foram aprovadas, é bem mais difícil. Eu não acredito que seja sem querer que esses dados só são compartilhados em PDF, em publicação de diário oficial, que se nós recebêssemos, por exemplo, um arquivo Excel, pegar um CSV, um arquivo de banco de dados, tá aberto para todo mundo. Qualquer desenvolvedor de software, por exemplo, poderia criar um aplicativo para cruzar dados e tentar encontrar fraudes, né? Tentar encontrar problemas em licitações. Daria até para fazer de forma automática um aplicativo que fizesse isso. Daria aberto para qualquer munícipe, para qualquer pessoa fazer isso. Aqui na cidade de Santos, teve um cara que desenvolveu um aplicativo que era para fazer o monitoramento das linhas da Piracicabana. Ele só queria que a empresa disponibilizasse o posicionamento, assim como eles já têm um aplicativo fechado deles, ele queria que eles abrissem esse aplicativo para qualquer pessoa da cidade poder desenvolver com isso. E a empresa não cede. Ele entrou em contato com a prefeitura, já falou com vereadores, porque seria uma forma também de saber quantos ônibus estão rodando na cidade. Talvez, justamente por isso, a empresa não cede, porque eles têm um mínimo que tem que ser cumprido por contrato, e eles têm um aplicativo deles que monitora onde estão os ônibus e diz quando o ônibus vai chegar, mas eles não liberam esses dados, eles não disponibilizam, nunca disponibilizaram. Parece que o cara já tá há uns 2 anos aí tentando conseguir esses dados, ou pedindo pra prefeitura, já pediu pra CET, falou que, pô, isso daí não é justo que seja fechado uma informação dessa, mas não é liberado. Assim acontece também com várias outras coisas, como você falou, né, a gente tá na era do celular, tablet, Kindle, nada é mais da forma como era, né, nem o livro não é igual, os programas de rádio não são iguais, nada é igual, né, e a política parece que não segue isso, né, existem formas muito mais eficazes de fiscalizar, de acompanhar os políticos, mas parece que não é interessante para muitos dos políticos que estão lá, parece que eles fazem questão de deixar isso de lado, vai tocando isso daí, né? Vai deixando de lado como se fosse uma coisa que fosse gastar mais dinheiro do governo. Na verdade, não. O governo não vai gastar nada, são as pessoas que vão poder ter mais acesso e fiscalizar, né? Não, perfeito. Políticos atuais, esses políticos que fazem parte do jogo já, eles ainda não se adequaram ao século XXI. Eles não se adequaram a essa modernidade. É uma questão cultural desses caras também, de entenderem um pouco essa lógica da volatilidade das redes e alimentar isso. Eles não aceitam isso porque isso tira a hegemonia deles. Antes eles faziam reuniões a portas fechadas e tá tudo certo. Você pega, por exemplo, o próprio vereador da rede,
o Conrado lá em Itanhaém, está brigando firme para que possa ser permitido utilizar o celular durante a sessão na Câmara. Lá tem um projeto que proíbe isso. Então, olha que bizarrice, a que ponto a gente chegou de existirem espaços públicos onde se vete a utilização de tecnologias, no momento onde a gente está, na verdade, caminhando na contramão, onde seja tudo extremamente aberto, transparente, parede de vidro, sabe? Eu acho que essa é a lógica. Perfeito. Quando você fala sobre a questão da transparência, eu sou um cara que defendo muito a bandeira da transparência e não consigo aceitar, por exemplo, que muitas das informações aqui em São Vicente não sejam publicizadas e, principalmente, num momento de crise como esse, quem é que está indo discutir a crise com a população? Ninguém está indo discutir a crise com a população. A gente, da rede, aqui na cidade, nos reunimos junto com o pessoal de São Vicente aqui também e fomos fazer um debate sobre a crise na cidade. Falou, vamos se juntar e vamos discutir a crise na cidade? Nós dois somos partidos independentes, nunca fizemos parte desses governos nenhum aqui na cidade. Vamos falar abertamente sobre a crise? Porque ninguém quer falar sobre a crise na cidade. Mas é uma crise, sim, que passa por uma crise de falta de transparência. Não abrem o jogo do que está acontecendo. É tudo às escondidas, as portas fechadas. Esse é um grande problema. As coisas não podem ficar às portas fechadas. Então, é muito importante que uma gestão pública, profissional, transparente, qualificada, atenda a esses interesses e aproxime ao poder público da sociedade através dessas novas tecnologias. Assim. Isso é plenamente perfeito. Existem casos de municípios que vêm fazendo isso e vêm dando certo. A própria cidade de São Paulo aí vem fazendo uma série até de hackathons, né, que são maratonas hackers, para trabalhar a lógica de governo aberto, e a gente precisa trazer esse tipo de política pública aqui para a nossa região. Não tem outra saída para se melhorar a gestão pública no nosso município e, consequentemente, se melhorar os serviços públicos. Sem participação da sociedade, a gente não consegue melhorar. Eu vou colocar mais uma pergunta aqui do Alexandre. Uma outra dúvida que surgiu, eu estava dando uma lida da sua biografia e tal, lá no seu site, e vi que você saiu do PV, né, antes de entrar na rede. Qual foi o motivo de você ter mudado de partido? Ter saído do PV e ido para a rede? Pois é. Eu tenho 25 anos agora, né? Fiz há 2 dias, 2 de julho. E aos 21 anos eu fui candidato a vereador pelo Partido Verde aqui em São Vicente. Tive uma votação super expressiva de quase 1.000 votos, né? Foram 823 votos. Uma campanha extremamente enxuta. Gastei apenas recursos que eu havia juntado com o meu próprio salário de estagiário durante a faculdade, para vocês verem. Estagiário sofre já naturalmente. E eu juntava dinheiro porque acreditava na política e queria fazer uma campanha com os recursos próprios. Então eu fiz uma campanha super barata, gastei muito pouco e consegui ser o mais votado da história do PV na cidade. Utilizei muito das redes sociais, dados, as pessoas viam vídeos, se conectavam. Isso em 2012, hein? Um ano onde tinha gente que falava assim, mas quem falar de política na minha timeline, eu vou excluir e bloquear. Não quero que fale de política. Hoje em dia, cara, vai achar isso. Hoje em dia tá todo mundo dando opinião, todo mundo querendo dar opinião. Não tem mais isso, mas em 2012, que eu vivi isso, eu falava de política porque eu era candidato, um candidato jovem, as pessoas falavam, não, que se falar de política aqui vai ser excluído. Então olha como o mundo mudou já de 4 anos. E eu fiz uma campanha pelo PV, escolhi o Partido Verde depois de 1 ano analisando o partido, achava que as ideologias eram fantásticas, mas eu tive uma grande decepção a nível local. Fui ameaçado ser expulso do partido por 3 vezes durante a campanha, porque eu não apoiava a coligação que o Partido Verde tinha feito de apoiar o Caio França, né, o então candidato da situação do Grupo França aqui na cidade. O PV, assim como outros 20 partidos, apoiaram essa coligação do PSB e eu não aceitava, porque eu acreditava que não era possível, ainda que eu não apoiasse nenhum dos outros candidatos, porque não via uma renovação, uma solução em nenhum deles, não ia ser possível apoiar um candidato que representava 16 anos de governo na cidade que eu não compactuava. Então, justamente por não fazer campanha para o Caio e por fazer críticas, mas críticas construtivas, ainda que críticas, ao governo Tércio, que era do PSB, eu fui ameaçado
ameaçado ser expulso do partido por 3 vezes. Isso aos 21 anos, vivendo uma primeira experiência de política super inovadora. Aquilo para mim foi super dramático, mas eu cresci demais naquele momento, porque eu pude aprender na prática o que significam, posso te dizer, 90 a 95% dos partidos políticos nos municípios brasileiros. Significam estruturas extremamente oligárquicas, onde pessoas são donos, sobem a serra, negociam, fazem um acordo, vem o partido, alguém fala, pô, gostei de você, ou então, muitas vezes, alguns partidos você paga e você tem um partido na sua mão para você fazer política, para você vender ele, para você buscar fazer uns votinhos e depois conseguir cargo na prefeitura. A lógica é essa. As pessoas usam dos partidos políticos para conseguirem cargos no final das contas, fazendo uma linha bem lógica, assim. Tudo gira em torno dos cargos, os cargos comissionados que existem na prefeitura, na Câmara. Então as pessoas muitas vezes saem candidatas não para serem eleitas vereadoras, mas para falarem, eu tive tantos votos e agora eu quero cargo. Bem, tendo sido ameaçado de ser expulso por 3 vezes, depois que acabou a campanha, eu fui o mais votado da história do PV. Algumas pessoas acharam que eu ia querer tomar o partido delas, mas quando eu percebi que esse era o vocabulário, tomar, entre aspas, pegar, dominar, eu fiquei extremamente frustrado, porque eu falei, mas onde é que tem o voto? Onde é que a gente faz o processo democrático? E aí bateram nas minhas costas e falaram, meu amigo, não tem isso não, cara. O negócio é você ir lá, conversa com alguém e se vocês chegarem a um acordo, o partido é teu. E aí, quando eu vi que era esse o processo, eu falei, não dá, assim, aos 21 anos eu já estava sendo um jovem, totalmente desiludido com a política, até conhecer um movimento chamado Movimento Nova Política, de dissidentes do PV, dissidentes de vários outros partidos, inclusive a Marina Silva, que tinha saído do PV justamente por esse caráter pouco democrático interno, e fui participar desse Movimento Nova Política e fui criar a Rede Sustentabilidade. 16 de fevereiro de 2013 eu estava lá em Brasília, com os meus últimos recursos, comprando uma passagem para fundar a Rede Sustentabilidade e aí sim fazer uma construção que eu realmente acredito para valer, onde eu sei que é extremamente democrático, onde a gente faz uma construção muito limpa e muito rica, mobilizando pessoas, mobilizando jovens aqui por toda a região. A minha história foi essa, do porquê que eu saí do PV, porquê que eu escolhi, depois porquê que eu saí. Foi realmente porque foi um processo de desilusão quando eu descobri como funcionava a real política. E ao invés de desistir da política ou entrar para o sistema, eu decidi combater o sistema criando e ajudando a criar um novo partido político. Essa é basicamente a minha história. Só a última pergunta aqui do Alexandre, também é uma coisa que eu tenho dúvida. Queria que você contasse um pouco para a gente da experiência que você teve de participar do programa de intercâmbio de política de lideranças emergentes, né, lá nos Estados Unidos. Queria que você contasse um pouco para a gente quais foram os outros participantes, né, quem foram essas pessoas e o que você ouviu e viu lá que você pretende aplicar, né, se você vier a ser prefeito da cidade. Eu até tava brincando aqui com o Caio que a última interação, uma das últimas interações que eu tinha tido com ele aqui no Facebook foi um comentário que eu fiz quando ele foi participar desse programa de intercâmbio. Eu tava questionando o que era esse programa de intercâmbio por causa da capa de um livrinho, uma apostila, onde estavam escritas propostas para o Brasil. Soava uma coisa meio conspiracionista, assim, né? Era uma coisa soava uma coisa meio estranha, então eu lembro que eu fiz uma brincadeira e tal, ele até chamou assim pra conversar. Então agora o Alexandre viu também, ele queria saber o que foi esse programa, como é que funciona, também tem essa curiosidade, apesar de ter lido depois no seu Facebook lá as explicações, os vídeos você mostrando lá como é que foram as palestras e tal, mas eu queria entender direito como o que foi esse programa nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito rica para mim, até pela forma como aconteceu, né? Eu não tinha contato nenhum com os Estados Unidos, embaixada, consulado, nada disso. Até que de repente eu recebi um e-mail e eu achei super estranho. Vocês que é da área de programação, confesso que eu sou muito leigo nesse assunto, então na hora que chegou o e-mail, o primeiro impulso meu foi achar que era um vírus. Quando eu vi um state, ponto não sei o que, eu falei, pô, isso é vírus, né? Então, quando eu recebi esse e-mail querendo conversar, era um vice-cônsul querendo ter mais informações, ele estava
Brasil, vivendo todo aquele processo turbulento de manifestações de junho, muito curioso para saber como que um jovem que estava vivendo a política institucional, que tinha saído candidato, que aquele momento era coordenador executivo na construção da Rede de Sustentabilidade, que era um partido político em formação, que tinha nele uma figura, que era Marina Silva, extremamente expressiva ali, que com seus 20 milhões de votos credenciados, então, quando ele viu aquela figura de um jovem que tinha dado as caras candidato, que tinha participado de manifestações, que participava da política institucional num cargo extremamente de responsabilidade dentro de um partido promissor, ele chamou para conversar. E aí foi através disso, sabe lá como, acho que os caras dominam os Googles, então eles conhecem todas as pessoas, né? Então, eles me acharam e eu fui para conversa, fui conversar com ele e não sabia que estava participando de um processo seletivo, ele não me falou isso. E aí, cara, foi passando o tempo, ele tentou outro contato, eu falei, pô, mas ele quer mais informação, de novo, mais informação, e eu fico passando informação, falando coisas, passando minhas reflexões sobre o Brasil, e eu não sei o que está acontecendo, não é nada de mão, sabe, duas mãos, via de duas mãos, é sempre eu que falo, ele que recebe, achei muito estranho. Até que, de repente, me ligam falando, Caio, depois de muito tempo, eu parei de atender a ligação, e falaram, Caio, é o seguinte, a gente quer saber se você quer ir no programa ou não, porque a gente está tentando entrar em contato com você não aparece mais. Aí eu falei, não, mas espera, que programa é esse? Do que vocês estão falando? Aí que me explicaram que todas aquelas informações que eles me perguntavam era parte de um processo seletivo. Ele tinha pedido para mandar meu currículo, eu não entendi nada. Era parte de um processo seletivo para participar desse programa, que era um programa de visitas de visitantes, lideranças internacionais, né? Que é um programa que existe há 75 anos, onde os Estados Unidos encontram lideranças, jovens lideranças e lideranças de diversos países e levam para lá para fazer um intercâmbio cultural, um intercâmbio político, trocar visões com autoridades, especialistas e até terceiro setor, atualmente, deles conosco. Comigo foi um outro, um rapaz que eu já conhecia, que é advogado, especialista em direito eleitoral, também super ativo aí nos bastidores da política. Foi um rapaz que milita na causa do direito à cidade lá em Pernambuco, e foi também um rapaz organizador de manifestações lá de Brasília. Então foi um grupo bem plural, assim, super interessante. Eu era mais jovem do grupo, e foram experiências ali, a gente percorreu Washington DC, New Hampshire, Kansas, Atlanta e Los Angeles, assim. Então foram experiências gratificantes, encontro no Departamento de Estado, Departamento de Justiça, ONGs de transparência, institutos de política, teve de tudo lá. E pudemos conversar também com deputados estaduais, assessoria de deputado federal, assessoria de prefeito. Então foi assim, uma experiência extremamente rica, e eu fiz algo a mais, que foi abrir o código dessa viagem que eu estava tendo e compartilhar minhas vivências com as outras pessoas. Eu fiz um canal no YouTube, onde tem lá acho que 22, 24 vídeos. O consulado, quando viu que eu estava fazendo essa experiência de abrir o código, reflexões críticas, algumas coisas eu criticava, outras coisas eu valorizava, eles ficaram super encantados de verem que eu estava fazendo esse compartilhamento. E depois a embaixada dos Estados Unidos lá em Brasília me convidou para fazer um TED Talks contando minhas experiências, um TEDx, né? Contando minhas experiências sobre a viagem, sobre minha trajetória política, porque eles ficaram encantados com essa forma como eu compartilhei a viagem em tempo real, com vídeos e tudo mais. Então, os espaços foram se construindo, não teve nada planejado, eu não virei um soldado americano a serviço, nada disso. Foi simplesmente uma oportunidade de intercâmbio, de aprender coisas de lá e também trazer reflexões para cá, e as coisas foram se aparecendo, e agora, hoje em dia, enfim, eu tenho uma relação de parceria com eles, com esse objetivo de ocupar espaços e ficar, eu naturalmente gosto de deixar tudo no código aberto. Então, se eu tive essa experiência, se eu saía de reuniões, eu fazia vídeo para contar o que aconteceu, e esse é o meu estilo, sabe, é abrir o jogo das coisas, é dar transparência. Então, essa autenticidade foi algo que eles valorizaram e viram como interessante para ter como um parceiro. Então, eu fico muito confortável nessa situação. O Alexandre perguntou de algo que eu aplicaria aqui. A prefeitura de Kansas City, que é uma cidade que tem uma média populacional muito parecida com São Vicente, ela tem uma
como se fosse um Facebook da cidade, uma rede social com o objetivo de conectar as pessoas e as pessoas poderem, através delas, se organizarem nos seus bairros e criarem coisas e discutirem sobre os seus espaços em comum e pressionarem a prefeitura. Então, aquilo para mim foi muito interessante, sabe? Era um prefeito que utilizava muito do Twitter, das redes sociais, e estava ali sempre em diálogo, e daquela agenda específica, citando apenas uma, eu tirei uma reflexão que ele falou: quando as pessoas sabem, conhecem, são comunicadas do que acontece na cidade, elas tendem a avaliar um governo melhor. Aqui na nossa cidade, nas cidades da nossa região, a comunicação é muito ruim, os dados são pouco abertos, como a gente já discutiu aqui. Então isso faz com que as pessoas avaliem o governo mal. Às vezes tem boas ações, às vezes tem ações ruins, mas enquanto esse governo não souber comunicar e não souber aproximar as pessoas do jogo político, ele vai tomar pau. Então, essa foi a grande questão, assim, sabe? Kansas City é um case a ser estudado. Uma dúvida que eu tenho aqui, bem de fora mesmo, eu não tenho conhecimento da política americana fora do que a gente vê na televisão aí sobre Trump ou a política dos presidentes e tal. Você viu alguma diferença ou você conseguiu ter contato, não sei se você disse que conheceu assessoria de alguns candidatos, de alguns parlamentares, mas você conseguiu ver alguma diferença na forma como é tratada a política com relação ao que a gente estava falando agora há pouco sobre políticos de repente ficarem muito tempo ou fazerem da política uma profissão? Isso é uma prática comum em qualquer lugar? Isso é uma coisa que você conseguiu identificar de alguma forma lá também? Ou você acha que eles estão um pouquinho além disso, o pessoal já consegue cobrar mais, consegue acompanhar mais e tem uma visão um pouco diferente dessa nossa aqui no Brasil? Não sei se você conseguiu ver isso, identificar isso no tempo que você ficou percorrendo essas cidades lá. Depende do estado. É muito louco isso, porque depende do estado. Você pega o caso de New Hampshire, por exemplo. New Hampshire tem 3 milhões de habitantes, acho que é isso, 3 milhões de habitantes. Vai ser isso, se não for agora é. E tem 400 deputados estaduais. O estado de New Hampshire tem 400 deputados estaduais. Só para você ter com 3 milhões de habitantes. Só para você ter noção, São Paulo tem 94. Toda essa população gigante aqui do estado de São Paulo. E qual que é a sacada ali? Eles recebem, só para não dizer que é um trabalho voluntário, eles recebem $100 anuais pelo exercício de ser um deputado estadual no estado de New Hampshire. Isso é uma escolha institucional, né, de formato, de organização, é de autonomia do Estado decidir como vai ser esse processo, nesse caso, e isso fez com que essas vagas fossem ocupadas em grande parte, majoritariamente, por mulheres, porque a sociedade vem naquele formato já tradicional, de que o homem sai, vai trabalhar, a mulher cuida de casa. New Hampshire é uma realidade bem agrária nesse sentido. E aí as mulheres acabaram indo fazer política, porque não estavam inseridas tanto no mercado de trabalho. Isso foi o que a deputada estadual que nos atendeu falou. Então isso para mim foi um caso interessantíssimo de se avaliar, tanto a participação feminina na política, quanto como uma escolha institucional, né, uma escolha de organização institucional faz e impacta no extrato da sociedade que você vai eleger, né? Agora, em outros locais, obviamente são outros quadros, né? Em locais que são remunerados, talvez a gente tenha algo mais próximo do que aqui. Obviamente, em alguns locais a gente pode avaliar a questão do voto distrital, né, e toda essa discussão entre o que é melhor, o proporcional, o distrital, a questão do voto facultativo, que lá o voto é facultativo, e eu particularmente não consigo ser a favor do voto facultativo, e fui lá, vi, e me incomoda muito ver que pessoas não participam do processo político, não entendem a política como uma ferramenta de transformação de todos, e que tem que escolher seus representantes, porque é fundamental para o bom processo da cidade. Então, tem muitas diferenças daqui para lá, né? Porque as instituições são diferentes, né? As escolhas são diferentes.
Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, respondeu. Legal, era mais uma curiosidade mesmo. Queria só pedir pra gente fazer um encerramento, vou deixar um espacinho aí pra você poder falar as suas impressões aí, o que você achou, achei que foi bem proveitoso. Queria agradecer aí por você ter aceitado participar. Como eu falei, a gente tá começando agora, a gente tá tentando fazer uma coisa um pouco melhor do que só uma conversa, né? Tentar dar uma pesquisadinha um pouco antes, poder ter alguma coisa pra conversar sobre política e poder levar um pouquinho mais a fundo do que normalmente, às vezes até os jornais, o pessoal profissional acaba fazendo, né? A gente tem essa liberdade de não estar preso a um horário fixo, de ter 5 minutos ali na reportagem para falar. Então a gente pode te deixar, ou deixar quem a gente estiver conversando falar um pouquinho melhor, explicar melhor a proposta. E por outro lado também a gente não tem nenhum problema aqui com patrocínio, com nada, não tem ninguém pressionando a gente para poder falar alguma coisa ou outra, então a gente tem a liberdade para poder até cortar você, se de repente tivesse alguma coisa incoerente, a gente te perguntar mais a fundo sem problema nenhum. Queria agradecer aqui a tua participação, fiquei bem feliz em conhecer um pouco melhor a rede, eu não conhecia muito sobre o partido, não conhecia muito as propostas da rede, a forma como ela é organizada, eu acho que foi bem legal. Para quem ouviu aqui também, acho que foi interessante. Desejo sorte para ti, gostei bastante das tuas propostas, desejo sorte para ti aqui na campanha. Em breve espero que se torne uma campanha, que se torne uma candidatura e que dê tudo certo. E queria que você fizesse o encerramento aí também, queria que você desse suas impressões aí. Eu agradeço demais a oportunidade, eu não costumo perder uma oportunidade quando me chamam para conversar sobre política, para comentar sobre as experiências que eu tive. Eu dificilmente rejeito, na verdade eu sempre aceito, a não ser quando tem algo estranho por trás, e porque a gente sabe que muitas vezes tem, né, esse meio político, mas eu fiquei muito feliz de participar disso, de participar desse podcast, e acho que é uma ferramenta interessantíssima, né? Eu tenho muitos amigos que agora estão fazendo esse bate e volta na Serra, indo para São Paulo, e vão ouvindo podcasts, né? Então, se há espaços e há ferramentas para a gente ajudar a desenvolver um debate político melhor, cara, eu quero participar de tudo. Eu quero ocupar esses espaços e compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive, assim, sabe? Eu acredito que tão breve aí, passando esse período eleitoral, eu vou lançar um livro meu também, porque eu não cheguei a comentar, mas o meu TCC na USP, na graduação, ele foi uma análise sociológica, antropológica, do meu diário de campanha. Durante todos os dias de campanha, em 2012, eu chegava ao fim do dia super cansado, e enfim, dias diferentes, e escrevia uma página de diário de como tinha sido o dia, as experiências políticas e tudo mais. E isso é um acervo histórico que eu tenho de ver que pode ajudar muito futuros candidatos, jovens candidatos que querem inovar nesse espaço político. Então, todas as experiências que eu tive, eu considero que não são apenas minhas. Dizem, uma vez, um grande amigo meu me disse que primeiro vem os loucos e depois vem os sábios, né? Então, eu me considero um pouco, ainda que eu busque aprender sempre, cada vez mais, eu me considero um pouco desses loucos que decidiram entrar e pautar uma política diferente e tentar abrir as portas para que mais pessoas possam entrar. Então, sempre que eu puder compartilhar minhas experiências, estou sempre à disposição para poder dialogar. Acho que esse é o caminho. Gostei demais.